Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita Barbalho e eu vou apresentar para vocês um pouco do meu artigo que fala sobre design, agroecologia e inovação social. Para isso, vou puxar aqui minha apresentação para vocês poderem me acompanhar por ela. Esse artigo foi escrito por mim e pela Rita Engler. Primeiro, então, sobre inovação social e as estratégias desses conceitos, o termo inovação social, ele já está aí há muito tempo, mas ele só alcança os debates científicos mais ou menos na década de 60. Eu trouxe aqui para vocês duas definições do que são inovação social. Então, são novas ideias que funcionam para satisfazer as permanentes necessidades. E aqui a gente tem outro autor que traz um conjunto de processos, produtos e metodologias que possibilita a melhoria da qualidade de vida do outro e diminui as desigualdades. Então a gente está falando de mudança de comportamento e a gente também está falando, quando a gente traz inovação social, que são processos organizacionais que geralmente vêm de baixo para cima e não de cima para baixo. As inovações sociais, elas têm a potência para resolver crises, ideias predominantes de bem-estar, de trabalho e atuais modelos de produção. E aí, quando a gente traz isso para o Brasil, grande parte das inovações sociais brasileiras, elas nascem em função das necessidades sociais não atendidas. Falta de recurso, então existe um enorme potencial para trabalhar a inovação social pensando em redução da desigualdade, reconstrução do tecido social e estimular um padrão mais sustentável. E o design, ele entra para orientar essas soluções, para olhar para esses problemas por meio da inovação social. Vou entrar aqui agora um pouco no desenho de serviços e pensando isso, então, como que isso se aplica para a inovação social. Tanto no Brasil quanto no mundo, essas iniciativas de inovação social, elas trazem com elas um conceito de nova economia. O termo nova economia, ele surge mais ou menos na década de 90 e ele faz referência à transição entre uma economia baseada na indústria, que seria a velha economia, para uma economia de serviço. E aí, olhando para como é a estrutura de serviço, a gente sempre tem um fornecedor e um usuário. Quando a gente fala do desenho de serviços, a gente continua tendo tanto o fornecedor do serviço quanto o usuário, e existe uma interseção entre esses dois personagens, que é o intervalo do projeto de design. E aí aqui a gente vê que existe um intervalo de projetação do design, existe uma rede que está interconectada e todas as pessoas que fazem parte dessa rede, elas são tanto o que seriam os fornecedores quanto os usuários desse serviço. Então, a qualidade dessas interações é o principal e o design de serviços para inovação social é o que design especializado pode fazer para ativar, sustentar e orientar processos de mudança social, na direção da sustentabilidade, pensando em um novo modelo de serviço. E aí aqui eu entro na análise de um serviço, para a gente entender qual que seria a diferença em entender um serviço e um serviço relacional. O Agroecologia na Periferia, ele surgiu em 2014 e ele atua principalmente em zonas periféricas de Belo Horizonte, com oficinas, assessoria agroecológica e outras tantas atividades. Então, conseguiríamos definir aqui esse coletivo com uma atuação de assessoria técnica agroecológica, com todas as atividades e o que ele oferece para essas comunidades. Só que quando a gente olha para esse coletivo com os olhos de inovação social e de ser um serviço relacional, a gente precisa aprofundar um pouco mais e entender esse relacionamento e os benefícios que a relação entre esses participantes traz. Pensar o serviço e projetar serviços relacionais, pensando em como trazer inovação social, seria aqui o papel do design especialista. Então, inovações podem e devem ser orquestradas por designers, buscando auxiliar para que elas se organizem e ganhem força e escala. É possível encontrar outras camadas e entender como esse relacionamento se dá, como ele é construído e, mais do que isso, como que ele pode ser projetado usando o design de serviço e aí o design de serviços relacionais. Muito obrigada a todos que estão assistindo essa apresentação e quem quiser conversar um pouco mais sobre inovação social, agroecologia e design, deixo aqui os meus contatos.